Nós já falamos sobre algumas coisas, né? Esse é o terceiro vídeo. Vou mostrar na ordem ali para vocês. Vocês irem estudando. Dúvidas, questionem lá no chat lá do Classroom ou na aula. Lembrando que a participação de vocês, tudo isso conta na avaliação. Tá? É simples, tem que participar, tem que falar, tem que questionar, tem que escrever. Isso tudo conta na nota final de vocês. Eu avalio um todo, eu não avalio só a prova. A prova para mim é o que menos vale. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Anotem o que eu estou escrevendo, participem, perguntem sem ter dúvida. No final, tudo isso aí é o que vai compor a nota de vocês no final. Então, estamos, né, ainda dentro de física, estudando aí, falando sobre a tal da cinemática, lembra? Já expliquei para vocês o que é a cinemática. Eu já expliquei para vocês da onde que vem aí essa palavrinha. Já falei para vocês da discussão lá de Aristóteles e Galileu, né, sobre aquela história dos corpos que caem. Já falei para vocês a importância de estudar a cinemática, né, os movimentos. Em termos de conhecimento, a gente sair do senso comum, né? Tudo isso aí já expliquei para vocês. Quem não pegou, quem não sabe o que eu estou falando, pega os vídeos lá e volta a dar uma assistida. Veja várias vezes, anota no caderno. Nós falamos o movimento de queda livre, falamos o movimento retilíneo uniforme e vamos entrar na sala de aula com o movimento retilíneo uniformemente variado. Mas agora, o que eu quero, todas as minhas aulas, eu vou sempre tentar gravar um vídeo, e uma coisa que eu vou usar muito com vocês é o tal do mapa mental. E o que é o mapa mental? O mapa mental é basicamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu saio escrevendo, saio apontando as coisas. Só que esse é o meu mapa mental, é a forma como eu lembro das coisas, é a forma como eu faço as coisas. E cada um de vocês tem que fazer o seu mapa mental, de uma forma que facilite a vida de vocês para fazerem as coisas também, certo? Então é importante que cada um de vocês aí use o seu modelo de mapa mental, certo? Então, vão fazendo aí seus modelinhos. Ih, perdi o bagulho que eu fiz. Cadê? Tá aqui. Aqui. Então, cada um aí vai usar o seu modelo de mapa mental. Cada um escreve, né? O mapa mental é como se fossem os lembretes, né? Vocês começam a escrever lembretes das coisas que vocês estão estudando em física. E esses lembretes vão nos guiando aí, né? Nossa mente, como a gente vai entendendo. Então, ó, cinemática tem essas situações aqui, né? Esses três movimentos que a gente vai estudar dentro da cinemática. E vocês vão construindo o mapa mental com essas instruções. Então, quando a gente fala, por exemplo, em movimento de queda livre, vou tentar construir um mapa mental bem grande aqui. Meio. Então, quando eu falo em movimento de queda livre, ó, eu estou falando, por exemplo, ó, só em movimento de queda livre. Como a gente já viu, eu já vi que movimento de queda livre, o movimento é horizontal, vertical. É vertical, né? É vertical. Nesse sentido. Pode ser para cima ou pode ser para baixo. Eu vi também que no movimento de queda livre, eu tenho a gravidade, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E por ser ao quadrado, eu vi que isso aqui, ó, é a unidade medida da aceleração. Então, estou construindo aqui o meu mapa mental. Então, vocês vão fazer o mapa mental de vocês. Então, com base nisso, ó, eu também já percebo que a gravidade é igual à aceleração, que é igual a, eu vou arredondar, para 10 metros por segundo ao quadrado. Em que situação ela é isso? Ela é assim no movimento de queda livre. Isso é assim. Para MQL. Certo? Beleza? No MRU,
Nós também vimos alguma coisa. E no MRU, a gente percebeu algumas coisinhas aqui no MRU, que no MRU a aceleração é nula. No MRU, eu percebi que meu movimento ele é retilíneo. Eu percebi que no MRU eu tenho ali o tal do Deus vê tudo. Lembra? Distância, velocidade e tempo. E com isso aqui eu consigo descobrir as coisas. E com base nisso também, que eu vou chegar mais forte aqui nesse mapa mental, eu sei que a minha velocidade é sempre metros por segundo. Meu tempo é sempre em segundo. E a minha distância é sempre em metro. Essas são as unidades de medidas. E aí eu tenho algumas transformações que eu posso fazer, né? Quando essas unidades de medida padrão, certo? Outra coisa que eu posso descobrir ali com o movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. O que mais que eu tenho ali? A velocidade é constante, né? Ó, outra coisa que eu tenho aqui no MRU, ó. Velocidade constante. Não tem variação de velocidade. O que mais? MRU. Quais são as formas que eu utilizo no MRU além do Deus vê tudo? Eu posso usar ainda essa aqui, ó. Ainda MRU, né? Ainda é MRU, tá? MRU é verdinho. E eu ainda posso ter no MRU outras formas além daquela dali. Essa aqui, ó, essa equação aqui do Deus vê tudo, eu boto meu dedo em cima do que eu quero ver e o que sobrar é a minha equação. Então eu quero saber o D. O que sobrou? Esse vezes esse. Eu quero saber o V. Sobrou o quê? Distância dividido por tempo. Então aqui, ó, D é igual V vezes T. Tá? O V é igual D sobre T. Tá vendo? É dividido. E o tempo vai ser igual a D dividido por V. Ó, eu pego tempo é igual esse dividido por esse. Tá? É só seguir a coisinha ali. Só que tem outras formas que eu uso também nessa questão aí. Uma outra forma que eu posso utilizar aqui quando eu estou falando de movimento uniforme, que não tem aceleração e velocidade constante, é essa aqui. Ó. S, né, que é de distância, vai ser igual a S0 mais velocidade sobre o tempo. O que é o S aqui nessa história? O S é igual a distância, tá? É assim que aparece nos livros, assim que aparece na prova do Enem, tá? Mas tu pode também dizer que isso aqui, ó, fica mais fácil para ti, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Distância igual distância inicial, D0, né? D0, lembra? Mais velocidade vezes tempo. Mas ainda posso dizer mais, tu concorda que se aqui eu tenho D0, aqui eu tenho D1, né? O que é o meu D0 e meu D1, que a gente viu também, ó? É o delta, né? O delta vai ser sempre quem? Distância final menos distância inicial, né? Mas aí nesse caso aqui tá D1 menos D0, né? Seria. Vai dar a mesma coisa, não vai mudar nada. Tá? Então, eu posso dizer ainda, eu posso reduzir essa fórmula a uma fórmula mais fácil. Eu posso dizer ainda que isso aqui, ó,
igual isso aqui, ó. Delta S é igual a V sobre V vezes T. Posso dizer isso? Isso aqui é uma fórmula, que é a mesma coisa que tá aqui. O delta S quer dizer o quê? Quer dizer aquilo que está lá. Eu só substituir. Tá vendo? Eu substituí, ó. 1 e 0. No lugar disso aqui eu botei o delta. Tá? Então isso aí é uma fórmula. E a mesma coisa, ó. Eu posso botar até um D se eu quiser no lugar do S. O que eu quero que vocês gravem aqui é o seguinte, ó. O mais importante, tá? É que o S é a distância, V é velocidade, T é tempo. E com isso aqui tu consegue achar tempo e velocidade. A distância tu não sabe, tu pode calcular. Então, uma forma leva a outra, tá? Mas uma informação importante também, assim, é as unidades de medida, tá? Ó, assim como lá o teu distância é metros, o teu S aqui também é metros. Aqui, ó, o teu V é metros por segundo, o teu T aqui também é segundo. É sempre assim. Essas são as unidades de medidas. E às vezes é necessário converter elas. E aí, como que a gente converte? Quilômetro por hora para metro por segundo. Aqui, ó, eu estou falando de quê? Se eu não tenho aqui ao quadrado, se eu tivesse ao quadrado seria aceleração. Como eu não tenho aqui ao quadrado, então eu estou falando de quê? Eu estou falando de velocidade, certo? Então, quando eu tenho quilômetros por hora, eu preciso passar para metros por segundo. E essa é a unidade de medida da física. Então aqui eu vou dividir por 3,6. E quando eu tenho metros por segundo e quero passar para quilômetro por hora, se em cima eu vou dividir, aqui embaixo eu vou multiplicar por 3,6. Então, vocês têm que ter essas unidades de medida aí à disposição de vocês, para vocês conseguirem perceber, tá? Então, aí já é uma situação de unidade de medida, tá? Outra coisa que a gente pode analisar aí dentro do MRU, essa fórmula aqui, ó, delta S é igual a V sobre T. Se tu parar para pensar, é a mesma coisa que o triângulo lá de cima, né? É a mesma coisa, ó. D igual a V sobre T, é a mesma coisa. A diferença é que aqui eu tenho uma variação, né? Tem um delta. Mas tudo deriva do Deus vê tudo. Você tem que entender isso daí. E se eu quiser saber a minha velocidade? Eu tenho uma fórmula que eu vou utilizar para saber a velocidade. Qual é? Aqui, distância, velocidade, tempo, conversão de medida, delta S. E aí tem a tal da velocidade, né? Velocidade média vai ser igual à variação de S ou de D dividido pela variação de tempo. Lembrando que o meu S é a mesma coisa que D, de distância. Olha para cá. Não é a mesma coisa? Ó. V igual a S sobre T. Mesma coisa. Então, a minha velocidade média vai ser igual a quem? S0 menos S1 dividido por T0 menos T1. Né, lembrando que o S é igual a D. Eu posso dizer que essa parte aqui de cima é a mesma coisa que D0 menos D1. Ou ainda eu posso dizer que essa parte aqui de cima é o D inicial menos o D final. Estão entendendo? Então é só uma questão de se entenderem com as formas, mas é sempre vocês vão usar as mesmas formas, as mesmas coisas. E tudo isso aí é um exemplo de como vocês podem montar o mapa mental de vocês, que eu coloquei já alguns exemplos no, lá no NetAula, tá? Então aqui é um exemplo aí de um pequeno mapa mental que a gente fez sobre movimento retilíneo uniforme. E aí tem outras unidades de medida também, né? Aqui eu fiz só a unidade de medida de quilômetro por hora. Mas tem outras conversões que eu posso fazer também que são importantes, tá?
Ó, aqui eu fiz uma conversão, uma delas, mas eu ainda tenho aqui, ó, conversão hora para minuto, minuto para segundo. Como é que tu faz? Pesquisem e anotem isso, está no caderno de vocês. Se vocês não sabem, tem vídeos lá que eu botei explicando. Conversão de metros para centímetros, ou até um pouquinho mais, ó. Posso fazer igual eu fiz ali em cima. Conversão de quilômetros, quilômetro, metro, centímetro, né? O que mais que eu posso fazer de conversão? Eu já tenho ali, né, quilômetro por hora para metros por hora. Isso aqui vocês têm que saber. Essas conversões. Tem que estar no mapa mental de vocês. O que vocês têm que gravar daqui? Vocês têm que entender aqui, ó, as unidades de medidas da física. Quando eu estou falando em tempo, estou falando em segundo. Quando eu estou falando em distância, estou falando em metro. Quando estou falando em velocidade, estou falando em metros por segundo. E quando eu estou falando aqui, ó, em metros por segundo ao quadrado, aqui eu estou falando em quê? Hã? Isso aí, aceleração, professor. Falando em aceleração, ó, prof. Aqui, aceleração. Eu tenho ao segundo ao quadrado, eu estou falando de aceleração. Então, essas são informações que tem que estar no mapa mental de vocês. Eu estou fazendo o meu mapa mental aqui agora, para vocês entenderem como é que faz um mapa mental. Não tem certo ou errado o mapa mental. A questão é, tem que ter informação. Mapa mental com pouca informação não é mapa mental. Tem que ter informação. Olha quanta coisa que eu escrevi só com mapa mental. Só com a MRU e pouquinho de MQL. Isso aqui é um mapa mental de MRU. Vocês têm que ter esse mapa mental. Aí vocês podem ainda dentro do mapa mental colocar mais algumas informações se quiserem. Posso colocar algumas informações assim, ó, movimento retínculo uniforme que a gente falou nos vídeos, ó. Movimento não é uma influenciada muito, muito estranha. Posso falar assim, velocidade. Acho que é mais fácil falar de velocidade. Isso você pode escrever, tá? Se tem velocidade, se há velocidade, haverá movimento. Ok? Somente com variação de velocidade haverá aceleração. E se tem aceleração, é um MRUV. E quando a minha aceleração é nula, ou seja, A igual a zero, então vai ser o MRU. Você pode escrever algumas coisas assim no mapa mental, alguns lembretes para vocês, para ajudar vocês a depois pegar uma folhinha dessa e conseguir dar uma analisada, tá? Então aqui um exemplo do mapa mental, e no próximo vídeo agora eu vou começar a fazer os exercícios com vocês da lista 1. Então façam o mapa mental de vocês, postem lá no ambiente aula, deixem suas dúvidas. Alguns já entregaram o mapa mental, eu vou devolver, mas façam de novo. Sempre façam mapas mentais, sobre todas as disciplinas, inclusive. Mas na física nós vamos usar bastante. E é o que vocês vão poder usar, talvez, na prova de vocês. No dia da prova, é isso que vocês vão utilizar. Então coloque bastante informações, que é o que eu vou deixar utilizar, talvez, na prova.
Senão, se você tiver um mapa mental sem informação, vocês vão ter dificuldade na prova. Façam mapas mentais, certo? Até.